Olá, hoje nós vamos para o capítulo 18 do segundo livro de Reis. Hoje a gente vai falar do rei Ezequias. O rei Ezequias, que é o rei de Judá. Rei de Judá. Foi um bom rei. Foi o rei que acabou com todos os lugares altos, chamado. Um bom rei mesmo. Mas nós vamos ter também nesse capítulo a invasão dos assírios. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que essa leitura dos livros dos reis, ela se torna às vezes árida, porque a gente tem feito uma cronologia e trazido a cronologia que a Bíblia dá, citando os reis e citando os seus feitos. Eu sei que às vezes você pode falar, mas é tanta matança, é tanta traição, é tanta conspiração, né? Que nem dá vontade de ler. Não, mas a gente tem que entender uma coisa. É no meio dessas guerras, conspirações, é no meio dessas fraquezas e fragilidades do povo que Deus vai agindo e vai trabalhando o coração das pessoas. E aí tem uma proposta que eu fiz para você. Nós vamos ler a Bíblia toda, porque a gente pode às vezes falar assim, não quero ler essa parte da Bíblia porque ela é cheia de matança, vamos passar para outra. Não, então você não leu a Bíblia inteira. Se for para ler a Bíblia inteira, vamos ler a Bíblia inteirinha, mesmo que às vezes seja uma parte mais árida, mais chata, mas a proposta tá certo? Tá bom? Então, e é interessante a gente entender todo o processo da formação do povo de Deus. Os dois reinos que se formam, os reis de Israel, reino do norte, os reis de Judá, reino do sul, os dois caminhando. É interessante, sim, é interessante, tá bom? E aí a gente vai percebendo como que Deus vai agindo delicadamente no coração das pessoas, tá bom? Vamos ler? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Aliás, deixa que o Espírito te conduza, tá bom? Vamos lá, gente, no capítulo 18, nós vamos ver o Ezequias, rei de Judá. Deixa eu te explicar uma coisa. Agora, do capítulo 18 ao capítulo 25, que é o último capítulo desse livro, do segundo livro dos reis, nós vamos ver os últimos reis de Judá, tá bom? Nós já tivemos o último rei de Israel, né? O último rei de Israel, que é lá de cima, né? Que foi Oséias. Israel já praticamente, o reino de Israel já acabou, porque eles foram deportados, né? As tribos do norte se espalharam, porque foram pulverizadas no território assírio, e você perdeu a unidade, perdeu o contato, né? Então acabou o reino do norte. O reino do sul, o reino de Judá continua, e ele vai continuar até quando? Até o exílio da Babilônia, quando todos os povos do sul, começando primeiro pela elite, depois todo o povo vai ser levado para a Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Aí chega ao final o reino do sul também. Mas vamos ver. Atenção, Ezequias, rei de Judá, vamos conhecer. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau Aserás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam Nehushtan. Ezequias pusera sua confiança no Senhor Deus de Israel. Não houve outro como ele entre todos os reis de Judá, tanto entre seus predecessores como entre seus sucessores. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele, e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso o Senhor esteve com ele, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e livrou-se de sua soberania. Bateu
os filisteus até Gaza, devastando o seu território, desde as simples torres de guarda até as cidades fortificadas. No 4º ano do reinado de Ezequias, que correspondia ao 7º do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanasar, rei da Síria, veio e sitiou Samaria. Ao final de 3 anos, apoderou-se dela. Samaria foi tomada no 6º ano de Ezequias, que correspondia ao 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e instalou-os em Ala, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque eles não tinham escutado a voz do Senhor seu Deus, mas tinham quebrado a sua aliança, recusando-se a ouvir e executar o que ordenara Moisés, servo do Senhor. Está retomando aqui quando o povo foi enviado foi deportado para a Síria, está vendo? No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio e atacou todas as cidades fortes de Judá, tomando-as de assalto. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria em Laques: cometi uma falta, deixa de me atacar, eu me submeterei a tudo o que me impuseres. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, uma contribuição de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias entregou todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor e nas reservas do palácio real. Tirou também o revestimento de ouro que ele mesmo havia posto nas portas do templo, na porta do templo do Senhor, e entregou tudo ao rei da Síria. O rei da Síria enviou de Laques contra Ezequias em Jerusalém o general do exército, o chefe dos eunucos e o copeiro Mor, com um poderoso exército. Chegando a Jerusalém, detiveram-se no alto da costa, junto ao aqueduto do reservatório superior, que se encontra no caminho do pisoeiro, e mandaram chamar ali o rei. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, foi ter com eles, levando o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf. O copeiro Mor disse-lhe: isso direis a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Síria. De onde te vem tanta confiança? Só dizes palavras vãs? O que se precisa na guerra é de prudência e bravura. Em que confias para te revoltares contra mim? Já sei, pões tua confiança no Egito, esse caniço rachado que fere e traspassa a mão de quem nele se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que neles confiam. Talvez me digas que vossa confiança está no Senhor, vosso Deus, mas não é Ele mesmo, aquele Deus cujos altares e lugares altos Ezequias destruiu, dizendo aos homens de Judá e de Jerusalém: só diante desse altar em Jerusalém vos prostrareis? Faze, pois, um tratado com o meu soberano, o rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se tiver cavaleiros para os montar. Como poderás resistir diante de um só Deus? Como poderás resistir diante de um só dos menores oficiais do meu soberano? Esperas que o Egito te forneça carros e cavaleiros? E mesmo porque foi, porventura, sem o consentimento do Senhor que eu ataquei essa cidade para destruí-la? Foi o Senhor quem me disse: ataque e destrói essa terra? Eliacim, filho de Elcias, o escriba Sobne e Jael, disseram ao copeiro Mor: fala aos teus servos em aramaico, dialeto que compreendemos. Não nos fales em hebraico, pois nos pode ouvir a multidão que está sobre a muralha. Mas o copeiro Mor replicou-lhe: foi por acaso unicamente ao teu soberano e a ti que meu soberano me mandou dizer essas coisas? Não foi antes a toda essa multidão que está sobre os muros e está reduzida como vós a comer seus excrementos e a beber a sua urina? Então o copeiro Mor avançou e pôs-se a gritar em hebraico: ouvi o que diz o grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos deixarei seduzir por Ezequias, ele não vos poderá livrar de minhas mãos. Não vos leve Ezequias a confiar
não vos leve Ezequias a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que essa cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos ao rei Ezequias, eis que vos diz o rei da Síria: fazei a paz comigo, rendei-vos, cada um de vós poderá comer os frutos da sua vinha e de sua figueira e beber a água do seu poço, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra fértil em trigo e em vinho, terra de pão e de vinhas, terra de olivais, de óleo e de mel. Assim salvareis a vossa vida sem temor de morrer. Não deis ouvidos a Ezequias, pois ele vos engana quando vos diz que o Senhor vos livrará. Puderam, porventura, os deuses das outras nações livrá-las das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arfade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Livraram eles Samaria das minhas mãos? Quais são entre todos os deuses dessa terra os que salvaram seu próprio país de minhas mãos para que o Senhor possa salvar Jerusalém? O povo ouviu em silêncio, não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara que não respondesse. Ele assim, filho de Elcias, prefeito do palácio, o escriba Sobna e o cronista Joé, filho de Asaf, voltaram a Ezequias com as vestes rasgadas e referiram-lhe as palavras do copeiro mor. Entendeu? Vou te explicar uma coisa. Que de repente fica complicado de ver toda essa situação. O que nós temos? Nós temos aqui uma investida da Assíria contra o Reino do Sul, principalmente contra Jerusalém. Por quê? Porque a Síria já tomou o Reino do Norte. Vamos retomar aqui a nossa história. Quando Israel, o norte, começou a ameaçar o sul, o que o sul fez? Os reis do sul, do Judá, fizeram uma coligação com o rei da Assíria, e se tornaram submissos. Judá, reino do sul, se tornou vassalo da Síria, ok? Ok. O que acontece? A Assíria, ela vem com tudo e arrasa o reino do norte, pega o povo do reino do norte, de Israel, e espalha e pulveriza tudo lá no território da Síria. Os olhos cresceram do rei da Síria e falou: se a gente tomou o reino do norte, vamos tomar o reino do sul. Ezequias agora é o rei. Olha como ele é um rei. Ele é um rei bom. Por que ele é um rei bom? Ele acabou com todos os lugares altos, ele acabou com todos os altares de Baal, ele acabou com aqueles mastros de Aserás, tudo. E fez uma coisa interessante, centralizou o culto em Jerusalém. Agora é a época propícia. Já lá no norte já não existe mais o santuário de Betel, já não existe mais o santuário de Dan. Então, Ezequias centralizou todo o culto ao Deus verdadeiro, ao Senhor Deus Javé verdadeiro, ali em Jerusalém, ok? Ok. Olha que interessante, gente, isso que é interessante, né? Quando acontece a troca dos reis, de Salmanasar para Senaqueribe, lá na Síria, o que o rei Ezequias de Judá faz? Ele aproveita para sair da submissão da Síria. Ele falou: não quero mais. Judá não vai mais se submeter na Síria. E sempre que há uma troca de reis, né, geralmente é o momento do território dominado se livrar da submissão. E é o que acontece. Judá estava submisso à Assíria. Eles não viam a hora de deixar essa submissão. O que eles fazem? Quando há troca do rei, eles percebem que nessa troca de reis a política enfraquece e Ezequias sai da submissão. O rei da Síria falou: não vem com essa não.
Né? Não. E ataca as cidades do reino de Judá, cidades fortificadas. O rei Ezequias de Judá, que é muito inteligente, falou, opa, a gente não vai aguentar. Aí ele vai até o rei da Síria e fala, desculpa, eu fiz errado, eu não podia ter feito isso, eu errado, olha, fala quanto que eu devo pagar para eu pagar o tributo. Aí a Síria determina um tributo que deve ser pago por Judá. Inclusive o rei Ezequias manda tesouros do templo e a Bíblia chega a dizer que ele arrancou o revestimento de ouro que ele havia colocado na porta do templo e mandou também para o rei da Síria. O rei da Síria viu um sinal de fraqueza do rei Ezequias. E o que ele faz? Ele manda os soldados se aproximar de Jerusalém, com uma ameaça de cerco de Jerusalém. Atenção! Eles já tinham feito isso na Samaria, tinham cercado Samaria, tinham dominado Samaria, vencido o reino do norte e mandado todo o povo para deportados para a Síria. Atenção, ele está usando a mesma tática. Samaria era a capital do reino do norte, eles sitiaram Samaria e venceram Samaria. Eles tentam fazer a mesma coisa agora em Jerusalém. Chegam os soldados, não sitiou, não foi um sítio, não foi um cerco. Chegam os soldados perto de Jerusalém, não era cerco, mas o copeiro mor, os emissários do rei da Síria, fala, manda chamar o rei Ezequias que nós temos algo para conversar. Como eles estão perto de Jerusalém, isso dá a impressão de que eles querem fazer um cerco em Jerusalém. O rei da Síria está baseado em Laquis. Ele transformou Laquis no seu quartel-general. Atenção, o rei da Síria está em Laquis, perto de Jerusalém. Transformou Laquis em quartel-general. Manda os seus emissários conversar com o rei. O rei Ezequias, rei do sul, rei de Judá, manda seus emissários conversar. E aí eles travam um diálogo que vocês acabaram de ver. Nesse diálogo, o emissário do rei da Síria fala, não adianta vocês estão colocando confiança em quem? Ah, já sei, vocês estão confiando no Egito? Não confia no Egito. Por quê? Porque o rei Ezequias já estava pensando numa aliança com o Egito para combater o rei da Síria. Mas o rei da Síria descobriu essa aliança, possível aliança de Judá com o Egito. E o emissário do rei da Síria começa a falar, vocês estão confiando no Egito? Não confia não, viu? Egito é traiçoeiro. Egito é aquele caniço traiçoeiro que fura a mão de quem se apoia nele. Vai se apoiar no Egito. Se apoia no Egito que vocês vão ver. Vocês colocam a confiança no Egito, eles traem vocês. Não confiem. Vocês vão confiar. E começa a desdenhar. Vão confiar no Deus de vocês? Deus de vocês não vale nada. O que ele vale, o Deus de vocês? E porque eles achavam que o Deus Javé, o Deus verdadeiro, era um Deus da região. Olha o que nós fizemos com a Samaria, olha o que nós fizemos com as cidades do Reino do Norte, olha o que nós fizemos com a cidade do Reino do Norte, Israel. Todos eles confiavam lá nos seus montes de deuses lá e nenhum Deus foi capaz de proteger o Reino do Norte. Nós pegamos todo mundo e deportamos. E vocês estão confiando nesse Deus de vocês aí? Confiando nesse Deus de Judá? Confiando nesse Deus Javé de vocês? Não confia que eu vou mostrar para vocês. Assim como eu mostrei para o Reino do Norte, o Reino de Israel, que aqueles deuses que eles tinham lá, nenhum fez nada comigo, eu também vou mostrar. E olha que interessante. E eles começam a fazer eles usam uma estratégia psicológica, porque eles começam a falar tudo isso para o povo, ou seja, começam a fazer um terror psicológico. Tanto é que quando eles falam isso, eles pedem para que seja falado em hebraico, que é a língua popular.
não falar em aramaico. Por quê? Porque o aramaico, naquela época, era uma língua mais dos letrados. Eles queriam impor ao Reino do Sul um terror psicológico, dizendo: nós fizemos isso com o Reino do Norte, os deuses lá não foram capazes de proteger, nós vamos fazer com vocês agora no Reino do Sul, no Reino de Judá. O seu Deus também não vai proteger, e não adianta confiar no Egito, que o Egito vai trair vocês. Ou seja, o que nós temos aqui é uma possível invasão do Reino do Sul, e nós temos agora que o rei Ezequias agir de uma forma estratégica, política, para proteger o seu povo. Ok? Vamos só dar uma olhada agora no nosso quadro de reis, nossa linha de reis, né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada no Reino do Norte. No Reino do Norte nós temos aí o último rei do Norte, 731 a 722, Oséias, o último rei de Israel, o último rei do Reino do Norte. No ano 722, nós temos a queda da Samaria. A queda da Samaria. Atenção, vamos para baixo aqui. No Reino do Sul, Reino de Judá, nós temos aqui substituindo Acás, no ano 727, entra o rei Ezequias, que vai reinar até o ano 698. Como eu disse, o rei Ezequias é um bom rei, acabou com a idolatria, com os lugares altos, com os altares de Baal, com os lugares altos que havia ali, e até as acerás, aqueles mastros que havia ali. Eram poucos, mas havia. Atenção, o rei Ezequias, ele tem uma coligação de vassalagem com a Síria. Ele aproveita como rei para se livrar dessa vassalagem, não consegue, porque a Síria vem com tudo sobre ele, e agora ele está diante de uma ameaça de cerco de Jerusalém e uma ameaça da invasão da Síria sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá. Tá bom? Então agora a gente vai ver alguns versículos, acompanha comigo aqui, ó. Versículo 4, o que o rei Ezequias fez: destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau a Serás, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamava-o de Nehushtan. Eu tenho que explicar sobre essa questão. Deixa eu explicar aqui, ó. Quando o Ezequias ele destrói esses lugares altos, esses mastros dedicados a Aserá, ele está dando o primeiro passo para a centralização do culto, ou seja, todo o culto será centralizado onde? Ali, todo o culto será centralizado ali em Jerusalém. Deixa eu falar dessa questão da serpente de bronze. Essa aqui não é a serpente que o Moisés fez, imagina, desde Moisés a serpente está lá, não. Deixa eu te falar, como as pessoas conheciam o fato de uma serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, começou-se naquela região, tanto no norte quanto no sul, a criar imagens de serpente de bronze, né? E dando nome como se fosse um ídolo. Então eles mais ou menos se apoiavam na história do Êxodo dizendo da serpente de bronze e misturavam também uma idolatria. Então aí também essa serpente de bronze, que era chamado por eles de Nehushtan, esse Nehushtan nem era a serpente de bronze do Moisés, era uma serpente de bronze que era usado lá no coisa, e eles assimilavam isso com a serpente de bronze, tá bom? Vamos lá, versículo 7. Por isso o Senhor esteve com ele, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e livrou-se de sua soberania. É importante lembrar, sempre que a Bíblia sempre fala, o rei que é justo, que é bom e que confia em Deus, Deus favorece esse rei. No norte, os reis se afastaram de Deus, prestaram culto a outros deuses. O que aconteceu? O reino acabou. Aqui, olha que interessante você lembrar. Desde muito tempo, a Judá, o reino do sul, já tinha se sujeitado à Síria. O Ezequias agora,
ele aproveita as perturbações do início do governo de Senaqueribe. Então, olha aqui, ó. O Senaqueribe está começando a ser rei da Síria. Está tudo muito confuso. Ele aproveita essas perturbações e se liberta do jugo da Assíria. Mas não vai dar muito certo, não. Vamos lá. Aí vem cá. 13. Versículo 13. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio e atacou todas as cidades fortes de Judá, tomando-as de assalto. O que acontece? O Ezequias até se livra do jugo de Assíria, mas depois que o Senaqueribe ele se organiza, ele vem e ataca as cidades fortificadas de Judá, dizendo, opa, vocês estavam querendo se livrar de mim? Não vai livrar não, tá bom? Senaqueribe, na verdade o nome de Senaqueribe, a gente chama de Senaqueribe, mas o nome é Sin-Ahe-Eriba. Sin-Ahe-Eriba. Parece que é a música do que cantava, mas Sin-Ahe-Eriba. Sin-Ahe-Eriba. Ele é filho de Sargon II. Por que eu estou dizendo isso aqui? Na história assíria, nos anais, na documentação da Assíria, quando você estuda história, nem é Bíblia, estudando história, nos anais da Síria, você vai ver relatos pormenorizados dessa campanha, quando o rei Sin-Ahe-Eriba vem até Jerusalém, vem até o Judá para atacar as cidades fortificadas. Versículo 14, então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria em Láquis, cometi uma falta, deixa de me atacar, eu me submeterei a tudo o que me impuser. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, uma contribuição de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então, quando o rei Ezequias percebe que ele não tem condições de lutar contra a Assíria, ele fala, perdoa, cometi um erro e tal, e fala, põe aí o preço que eu pago o tributo. Você percebe aqui que o rei Senaqueribe, rei da Síria, já estava baseado em Láquis, já estava pertinho. 22. Talvez me digas, isso aqui é o diálogo lá dos emissários, tanto de Senaqueribe quanto do rei Ezequias. Talvez me diga de vossa confiança, que vossa confiança está no Senhor, vosso Deus, mas não é ele mesmo aquele Deus cujos altares e lugares altos Ezequias destruiu, dizendo aos homens de Judá e de Jerusalém, só diante desse altar de Jerusalém vos prostrareis? Então, isso aqui, na verdade, Senaqueribes tenta jogar o povo contra Ezequias. Por quê? Ezequias, quando sobe no reino, como rei, ele manda acabar com aqueles altares que tinha para Baal, para Deus Aserá, só que isso o povo não gostou muito não. Por quê? Porque o rei Ezequias estava querendo que o povo concentrasse o culto ao Deus Javé, ao Deus verdadeiro. Mas muita gente não gostou disso, porque afinal de contas você tem aí o seu culto a Baal, o seu culto a Aserá, e o rei manda destruir tudo. O que o rei Senaqueribe está querendo fazer? Está querendo jogar o povo contra Ezequias. Falar, esse rei Ezequias destruiu aí os lugares que vocês prestavam culto. Nossa, mãe, olha aí o que ele está fazendo. Ou seja, é aquele terror psicológico. Tenta jogar o povo contra o rei. Tenta dizer que o Deus não vai proteger, deixando o povo com medo, né? Versículo 26. Cadê? Eliassim, filho de Elcias, o escriba, Soben e Jael disseram ao copeiro Mor, fala aos teus servos em aramaico, dialeto que compreendemos. Não nos fales em hebraico, pois nos pode ouvir a multidão que está sobre a muralha. Na verdade, só para lembrar, naquela época, o aramaico era a língua dos letrados, né? A língua dos letrados. E o hebraico era a língua da terra. Depois, no tempo de Jesus, gente, o hebraico vai ficar a língua mais da cidade, mais culta e tal, e o aramaico mais da periferia, mais do povo mais simples, viu? Tá certo? Tanto é que Jesus falava sempre em aramaico, para falar com o povão mesmo, falava em aramaico, né? Versículo 27, Eliassim, filho de Elcias, prefeito do palácio,
o escriba Sobne e o cronista Joé, filho de Asaf, voltaram a Ezequias com as vestes rasgadas e referiram-lhe as palavras do copeiro mor. Ou seja, eles voltam com as vestes rasgadas porque eles voltam com medo, de luto, porque aqui nós temos uma ameaça real de sitiar Jerusalém, de fazer o cerco em Jerusalém. Muito bem, gente. Nós temos aqui, então, caminhando a nossa história, né? Ainda teremos vários reis ainda, mas caminhando para que o reino de Judá também caia e seja levado para o cativeiro da Babilônia. A Bíblia vai nos dizer sempre, Deus está sempre do nosso lado, sempre com o seu povo. Mas se o povo se afasta de Deus, não é que Deus se afastou do povo, é o povo que se afastou de Deus. E quando o povo se afasta de Deus, seus caminhos levam a lugares e a situações de dor e sofrimento. O caminho junto de Deus pode ser até mais difícil, mas ele sempre me garante a felicidade. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda radix Davide. Aleluia.